Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre hidrografia, mais especificamente sobre hidrografia brasileira, através da análise e do conhecimento, da discussão sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil, suas importâncias econômicas, ambientais, as suas principais características, seus principais desafios e assim por diante. Para a gente poder iniciar essa aula, a gente precisa sempre fazer uma análise da proporção e da distribuição de água doce no planeta. A gente sabe, a gente já discutiu isso ao longo de outras aulas, que o Brasil, devido a uma série de questões, tem uma grande quantidade de água doce superficial no planeta, sendo o país com maior proporção de água doce no planeta, representando 12% de toda a água doce do planeta superficial, sem contar, obviamente, a questão abaixo ali nossos aquíferos, nossos lençóis freáticos e assim por diante. Então isso se dá devido a uma série de questões. Primeira questão, nosso território muito grande, todo ele inserido dentro da zona intertropical, o que faz com que a gente tenha ao longo de todo o ano chuvas abundantes, seja em uma região, seja em outra região, mas 90% pelo menos do nosso território, ao longo do ano tem chuva em alguma época e chuva abundante, tirando ali parte do centro-oeste e obviamente nosso semiárido, o resto do nosso território tem chuva abundante o ano inteiro. Outra questão importante também são as nossas questões geológicas, O fato de grande parte do nosso território estar associado a bacias sedimentares, o que faz com que grande parte da água possa ser captada e permanecer aqui no nosso subsolo, principalmente, nos nossos reservatórios. Esses reservatórios, em algum momento, afloram e dão origem a uma série de nascentes que dão origem a uma série de rios. Então, a questão climática e a questão geológica juntas, potencializam o fato do Brasil ser o maior detentor de água doce superficial do planeta. Outra questão importante também é que a grande parte dessa água, e a gente tem essa importância, que essa água corre por todo o nosso território, e ela é utilizada por uma série de questões, e por isso que a gente precisa sempre analisar muito bem as bacias hidrográficas brasileiras, porque pelo fato do nosso território ser bem distinto, em relações climáticas e relações geológicas, aqui mesmo dentro do nosso território a gente tem distinções entre, nós também temos distinções econômicas, sociais, de uso desse tipo de recurso, então a gente precisa analisar também as bacias uma por uma para a gente poder analisar a relação dessa bacia com a região, a relação dessa bacia com o Brasil como um todo. E a gente vai falar de 4 principais bacias, a bacia amazônica, a bacia do Rio Paraná, inserida ali dentro da bacia do Rio Prata, que também abarca ali grande parte do Brasil, mas também tem outros países. Nós vamos falar da bacia do São Francisco e a bacia do Tocantins-Araguaia, que são algumas das principais bacias, e amplamente utilizadas para diversos fins. A gente vai falar de cada um dos fins mais à frente. Antes da gente falar dos fins e das bacias especificamente, a gente precisa falar de potencial hídrico. O que é potencial hídrico? Potencial hídrico é uma relação entre a disponibilidade e a quantidade de água em relação ao seu uso. Então nós temos, por exemplo, áreas que têm muita água e devido à pouca população, ao pouco desenvolvimento econômico, ao pouco desenvolvimento industrial da região, tem pouco uso. Em contrapartida, nós temos áreas que têm menos água, mas muito mais uso, como é o caso se a gente fizer uma comparação ali entre a bacia amazônica e a bacia do Paraná. A gente pode ver a superfície da bacia amazônica extremamente grande, ou seja, tem muita água, mas a densidade demográfica é muito baixa, ou seja, pouco uso. Já a bacia do Paraná, a gente pode ver que ela não chega a 1/4 da bacia amazônica, mas o uso é quase que 3 ou 4 vezes maior. Então a gente pode entender que tem uma relação aí importante que está associada, obviamente, ao nosso desenvolvimento histórico, nosso desenvolvimento colonial, aos ciclos econômicos e a forma como a gente sempre ficou muito atrelado ao nosso litoral, e rumo ao sudeste e ao sul. Então a gente precisa analisar bem essas questões para a gente entender que a disponibilidade de água e o seu uso, a forma de seu uso é importante também para a gente caracterizar o que é potencial hídrico. Quando se fala que o Brasil tem um potencial hídrico muito grande, é isso. É que nós temos muita água e muita água pouco utilizada. Obviamente que isso não significa que a gente precisa utilizar essa água para fazer economia, para fazer hidrelétrica, porque a utilização dessa água em demasiado gera problemas, como a gente vai ver mais à frente. Então, a primeira bacia que a gente vai falar, obviamente, é a bacia talvez mais importante do planeta, no sistema geral, que é a bacia amazônica, que está dentro da floresta amazônica. E por que é
talvez uma principal e esteja na boca do planeta inteiro aí, sempre nos telejornais, né, associados principalmente à floresta como um todo, porque é a principal bacia, porque ela é a maior do mundo, extensão, profundidade, largura e vazão de água. Tudo isso, né? Apesar dessa bacia estar fora do nosso país, né, a sua nascente, né, ela nasce no Peru e ela corre por Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil, maior parte de toda a bacia está aqui dentro do nosso território, que é o maior país da região. Então a gente sabe que a importância dessa bacia é que ela carrega, né, também uma série de nutrientes, porque por ela vir de uma série de ambientes diferentes, né, de um espaço, como a gente vai ver, muito amplo, que corresponde a quase toda a parte norte, né, da América do Sul, né, nós podemos perceber que ela traz muito nutriente para a floresta. Ou seja, a relação entre a floresta e a bacia amazônica, né, é intrínseca. A gente não consegue falar de floresta amazônica sem falar de Rio Amazonas, e sem falar de Rio Amazonas, sem falar de floresta amazônica. Por isso que a bacia amazônica está na boca do povo, porque quando se fala de desmatamento, nós estamos falando de perder a evapotranspiração, que vai diminuir o regime de chuvas, vai diminuir a vazão do Rio Amazonas e vai gerar uma série de problemas. Outra coisa importante quando a gente fala de distribuição do Rio Amazonas e da sua bacia como um todo, é que ele está muito associado à região norte, mas é importante a gente dizer que tem parte de seus afluentes que nascem, né, no centro-oeste do Brasil. E aí a questão de uso, quando a gente fala de uso do Rio Amazonas, é importante a gente falar que ele é um rio basicamente de planície. As áreas são muito planas, né? Está rodeado por áreas mais altas, tanto os Andes quanto os planaltos ao norte e o planalto central. Isso é uma área de planície mais baixa que as áreas ao seu redor, né? Mas é uma área, por ser muito plana, né, não tem muita possibilidade de utilização para a usina hidrelétrica. Em contrapartida, tem uma ampla capacidade de utilização para o transporte, e é nisso que o Rio Amazonas se destaca em relação a todos os outros rios do Brasil. O rio, né, a bacia amazônica como um todo, é extremamente utilizado para navegação, principalmente porque a tipo de transporte em outras áreas da região norte, devido à floresta amazônica, é extremamente problemático. Portanto, né, utilizar o rio, né, além de limpo, né, também é viável economicamente, porque para você abrir uma estrada na floresta, né, é um problema, é um trabalho econômico, né, é um gasto econômico, e obviamente a manutenção vai fazer com que aquela estrada seja, como a gente vê em diversos, né, a questão das chuvas, a questão do alagamento, né, das chuvas torrenciais que acontecem, para fazer a manutenção daquela estrada ser muito cara. Portanto, é amplamente utilizado tanto para transporte de cargas quanto para transporte de pessoas, né, a utilização do rio. E como eu já disse, por ser uma área completamente plana, as áreas de alagamento que são necessárias para se fazer uma usina hidrelétrica tornam, em muitos momentos, usinas hidrelétricas na bacia amazônica inviáveis. E se não inviáveis, extremamente danosas ao meio ambiente, o que gera uma série de discussões, como por exemplo, né, a usina de Belo Monte, né, que está associada ali a essa região mais plana, que gerou uma... Por quê? Porque quando você precisa fazer como a gente já discutiu na outra aula anterior, né, como a gente precisa fazer uma usina hidrelétrica, a gente precisa alagar grande quantidade de área. Né? Se o relevo ajudar, a área alagada pode ser menor, porque a força, a vazão da água vai ser grande. Mas se a área não é íngreme o suficiente, você precisa gerar pressão. Para gerar pressão, você precisa gerar grande quantidade de armazenamento de água, que vai gerar desmatamento, né, e remanejamento de população, né, o que é muito problemático, principalmente se essa população for uma população tradicional, tradicionalmente estabelecida naquele território, como por exemplo é o caso dos indígenas. E a gente pode ver aqui uma série de barragens, né, que são utilizadas ali para a obtenção de energia hidrelétrica, mas a gente sabe que essas energias não têm grande potencial, né, em relação às outras energias, né, tirando ali a de Belo Monte, que a gente pode ver aqui na lateral direita do nosso mapa. A gente pode ver que a questão mais importante, como a gente disse, é o fato de grande parte desses rios serem navegáveis, como a gente pode ver, né, a coloração mais escura desse tom de azul. Né? Outros rios são navegáveis na época das cheias e outros são pouco navegáveis ou quase nunca navegáveis. Então é importante a gente entender que olha a extensão territorial, né, dessa bacia amazônica e o quanto ela é navegável em todo o seu processo, em toda a sua extensão, o que possibilita o quê? Que esses rios sejam amplamente utilizados e deveriam ser cada vez mais utilizados, obviamente respeitando o meio ambiente, né, para o transporte na região, apesar de eles já serem bastante utilizados.
Outra bacia importante que a gente vai falar é a Bacia do Prata. A gente vai falar da Bacia do Prata sob duas formas específicas. Primeiro, a gente vai falar da Bacia do Prata como um todo, depois nós vamos falar da Bacia do Paraná. Né? O Rio Paraná está dentro da Bacia do Prata. Né? A Bacia do Prata, né, representa ali uma série de rios que estão desde o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Então corresponde ali a 4 países, né? E quais são as suas principais características? É que grande parte, né, dessa região, né, devido ao relevo mais montanhoso, mais planáltico, né, é amplamente utilizado para a obtenção de energia hidrelétrica. 60% das energias hidrelétricas nacionais estão nessa região. Outra questão importante também é que, como a gente já viu, né, naquele slide, naquele gráfico sobre o potencial hídrico, a gente pode perceber que essa região compreende parte do Paraná, parte de São Paulo, até mesmo, né, a parte do sul, do Mato Grosso do Sul. Então nós estamos falando de áreas densamente povoadas. Essas áreas densamente povoadas, isso sem a gente falar também nas capitais, nos principais, nas cidades dos outros países, mas sim falando só no caso brasileiro, grande parte dessas áreas serem habitadas, nós estamos falando sobre o uso da água, uso para irrigação, né, principalmente nas regiões ali dos grandes campos, né, no sul do Brasil. Nós estamos falando também da utilização para irrigação ali na questão do centro-oeste paulista e do sul do Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando também de indústrias, né, uma série de indústrias espalhadas pelo interior de São Paulo e por São Paulo capital. Né? A gente pode ver o rio Tietê como um dos afluentes dessa bacia do Paraná, que desemboca na Bacia do Prata. Então, quando a gente fala desse elevado grau de urbanização e industrialização, ampliou, né, ao longo de todo o processo histórico de desenvolvimento econômico, demasiadamente o consumo hídrico da região. Aumentou também o despejo de esgoto sem tratamento adequado, o que comprometeu gradativamente a qualidade desses rios. Então a gente sabe que é um rio amplamente poluído, uma bacia hidrográfica amplamente usada e amplamente poluída devido ao crescimento urbano ao seu redor. E aí a Bacia do Paraná, que está inserida, né, ou seja, a parte brasileira está inserida dentro dessa questão, como a gente já disse, é amplamente utilizada pelas usinas hidrelétricas, e a gente fala principalmente das usinas de Furnas e principalmente da mais importante, talvez mais famosa usina brasileira, que é a usina de Itaipu, que é a usina binacional que está ali em Foz do Iguaçu, entre Brasil e Paraguai. Então a gente sabe que essas questões, né, associadas ao uso, né, como a gente falou do potencial hídrico, são muito importantes e são muito evidentes, né, diferentemente do que a gente vê na bacia amazônica, né, que a densidade demográfica é muito pequena, né, e a quantidade de água é muito grande. Aqui nós conseguimos ver uma densidade demográfica muito grande, não só no Brasil, mas se a gente analisar a bacia como um todo, né, também nas cidades do Paraguai, Uruguai e Argentina, e nós podemos ver esse uso incessante, tanto para a agricultura, indústria e para o consumo, né, doméstico. Então a gente pode perceber que o potencial hídrico dessa bacia hidrográfica é bastante baixo por causa do uso da densidade demográfica. E aí a gente chega também numa das principais, se não a principal bacia histórica do Brasil, que é a bacia do Rio São Francisco, conhecido também como Velho Chico. Né? A gente sabe que o Velho Chico ele tem uma importância econômica, cultural muito grande, está descrito ali numa série de culturas, principalmente associadas ao Nordeste, ao sertão do Nordeste, né? E está historicamente na nossa vida porque ele está associado também ao período e ao processo de colonização, né, litorânea do Brasil, né, porque foi o principal rio utilizado nesse momento. Né? Afinal de contas, grande parte da colonização brasileira acontece entre Nordeste e Sudeste no início, ali, principalmente dos ciclos econômicos. Outra coisa importante é que a gente sabe que o Rio São Francisco, apesar de estar muito atrelado ao Nordeste brasileiro, ele nasce nas serras, né, de Minas Gerais, né, o que faz com que seja uma região bastante úmida, com chuvas. Né, e aí a importância desse rio está nisso, porque ele leva a riqueza, né, para o sertão nordestino, que é uma área naturalmente mais seca, ou seja, essa riqueza no sentido de umidade, ele leva água, né, e ele torna o solo fértil por onde ele passa. O grande problema é que ao longo desse processo de crescimento histórico das cidades ao redor do Velho Chico, né, fez com que gradativamente o seu volume de água diminuísse, porque quanto mais as cidades crescem ao redor do Velho Chico, mais uso elas fazem e diminui, portanto, o potencial hídrico. E diminuindo o potencial hídrico do Velho Chico, o que vai acontecer é que as cidades que correm no sentido Foz, né, nascente Foz, depois
dessas cidades maiores, elas vão ter menos possibilidade de captação de água. E aí, conforme a gente vai andando no sentido da foz, indo para a foz, a gente vai percebendo um menor volume de água. Outra questão importante também é que ao longo de todo esse processo também foram utilizadas e instaladas uma série de usinas hidrelétricas, de barragens, eclusas durante o curso do rio, que diminui também o volume de água que chega na foz. Gradativamente esse volume vai sendo diminuído. E a gente pode ver isso aqui nesse mapa, que grande parte do rio ele é navegável e tem áreas extremamente com uma quantidade de água bastante importante, o que faz com que esses rios sejam utilizados amplamente ali pela agricultura local, mesmo estando distantes ali dos litorais das cidades principais, tanto da Bahia quanto do Sergipe, Alagoas e até mesmo Pernambuco. Então a gente pode perceber que nesse sertão ali nós temos uma série de cidades que estão associadas e vivem do Rio São Francisco. Mas a gente precisa entender que o Rio São Francisco, ao longo dos últimos anos, vem sofrendo uma série de alterações que geram impactos. E as principais alterações estão associadas à política de transposição do Rio São Francisco. O projeto de transposição do Rio São Francisco é bastante polêmico porque ele tem, por trás da sua fala, uma suposta tentativa de solucionar o problema da seca. Ou seja, tem uma questão humanitária por trás de levar água às populações que não têm acesso à água, que vivem no sertão. Sim, obviamente, mas é importante a gente dizer que ele tem um impacto ambiental muito forte e ele também tem uma questão importante que é quem delimita, como se delimita a forma como se vai fazer essa transposição, para onde vamos levar a água. E aí a gente pode perceber que ao longo de todo o processo de implementação da ideia de transposição do Rio São Francisco, uma série de grandes empresários do ramo da agricultura comprou terras muito baratas no sertão nordestino, no interior do Nordeste brasileiro, porque essas terras, por serem terras associadas a um solo seco, eram mais baratas que terras, obviamente, em outras regiões mais úmidas. A questão é que eles conseguiram potencializar para que a transposição chegasse até eles. E a transposição chegando até eles, obviamente, vai melhorar a vida de uma série de populações carentes que necessitam de água para a subsistência, mas também vai ter impacto e vai valorizar muito a terra de muita gente rica. Então a gente precisa entender isso. E também tem o custo ambiental. O custo ambiental é que, como a gente já disse, conforme a gente vai tirando água do curso natural do rio, esse rio vai perdendo volume, vai perdendo vazão e vai modificar completamente toda a relação da região com o rio. Porque se o rio tem menos vazão, tem menos evaporação, menos chuva, menor a quantidade de biodiversidade, ou seja, a transposição do rio se demonstra extremamente perigosa, porque a gente não sabe quais serão os desdobramentos ambientais da transposição desse rio no longo prazo. Será que a vazão do rio vai ficar tão pequena que em determinadas áreas ele pode até secar nas épocas mais secas? Se ele secar, qual é o impacto econômico, qual é o impacto social desses processos? Então a gente precisa entender que ele tem uma série de discussões associadas à transposição que vão além única e exclusivamente da relação econômica e humanitária. Nós temos também a relação ambiental associada a isso. Então a gente pode ver aqui as cidades e os eixos de transposição, que são levadas ali a uma série de regiões essas que vão beneficiar populações carentes, mas também vão beneficiar uma série de grandes empresários que sabiam e têm a parcela no processo de decisão de como vai funcionar esse tipo de construção desses eixos. E para finalizar a nossa última bacia hidrográfica, nós vamos falar da bacia do Tocantins-Araguaia, que em relação ao público geral é menos famosa do que as bacias amazônicas do São Francisco e a bacia do Paraná, mas ela tem uma importância muito grande, principalmente relacionada a dois processos recentes. Primeira questão importante, a mineração ali no Pará, no Polo Carajás, então ela é amplamente utilizada para um dos maiores polos mineradores do planeta, que é utilizado ali no Pará, e também ela vem sendo gradativamente, essas duas bacias, amplamente utilizadas para a expansão agrícola por duas regiões e por dois grupos econômicos muito importantes, os criadores e plantadores de soja e os criadores de gado. Por quê? Eles conseguem trazer água, tanto do Araguaia quanto dos Tocantins, para irrigar e fazer dos seus solos férteis, o que gera um problema muito sério, porque grande parte da população ribeirinha que está ali no interior do Tocantins, no interior do Pará, vai ter a vazão do seu rio diminuída, afinal de contas, grande parte desse rio é utilizada no centro-oeste para a criação tanto de soja quanto também de gado.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, as dinâmicas das bacias hidrográficas brasileiras, suas principais características e diferenças entre si, né, associadas principalmente ao potencial hidrelétrico, potencial hídrico, né, e também aos seus usos, né, e suas diferenças, seus impactos e seus questionamentos, como, por exemplo, o caso da transposição do São Francisco, que é uma questão muito importante. Espero que vocês tenham compreendido tudo isso. Um abraço e até mais.